Olá, bom dia. Meu nome é Joana Cruz, eu sou nutricionista do GAPAV e nas dicas do GAPAV de hoje eu escolhi falar sobre o emagrecimento. Estamos com o verão a começar, viemos de uma fase de confinamento, muitos de nós ganharam algum peso durante esta fase e agora será a altura de perder esses quilos que poderão estar a mais e que não são benéficos, obviamente. Em primeiro lugar, eu costumo dizer que perder peso é fácil, perder peso de forma saudável e consistente é que precisa às vezes de um bocadinho mais de atenção e de cuidado. E é essa perda de peso, obviamente, que nós mais desejamos. A forma como normalmente atuamos é muito importante enquadrar a pessoa, o indivíduo, cada indivíduo é um indivíduo, cada plano alimentar será um plano alimentar. É muito importante analisar hábitos alimentares, preferências alimentares, rotinas, enquadrar tudo isso com a história clínica, com a história de peso ao longo da vida daquele indivíduo e conseguirmos desta forma atingir, estruturar um plano alimentar adequado, que seja possível de fazer, que seja fácil, que seja agradável e que seja a porta de entrada para novos hábitos e hábitos que fiquem para a vida e que de facto ajudem a manter o peso e a controlar o peso ao longo de toda a vida. De facto, embora cada indivíduo tenha o seu plano alimentar adequado, há pontos comuns, há regras gerais. Eu escolhi 10 dicas para emagrecer, para conseguirmos emagrecer de forma sustentada e equilibrada e saudável. Em primeiro lugar, começarmos o nosso dia com um pequeno almoço adequado na maioria das pessoas. É fundamental termos uma boa fonte de hidratos de carbono de absorção lenta, ricos em fibras, ricos em vitaminas e minerais, como a aveia, como o trigo integral ou o centeio. Depois termos uma fonte proteica, como o queijo ou o ovo, o peito de peru, o iogurte, e associarmos a estes alimentos a fruta. E aqui na fruta é muito importante comer a fruta e não transformar a fruta em sumo, uma vez que quando a estamos a transformar em sumo, estamos a perder algumas propriedades em termos de fibras, em termos de absorção mais lenta do açúcar, para além de que usamos sempre mais peças de fruta para fazer o sumo ficamos com um excesso de açúcar para aquilo que é o adequado para conseguirmos controlar o nosso peso. Ao longo do dia é muito importante não passarmos muitas horas sem comer, não tem que ser impertrivelmente as 3 horas, há pessoas que serão menos, há pessoas que serão mais, mas o comer de 3 em 3 horas é uma média para a maioria das pessoas, não passar mais do que esse tempo sem comer, fazer um snack que poderá bastar uma fruta e um punhado de frutos secos. Se tivermos, por exemplo, à tarde, se praticarmos algum tipo de atividade física, de exercício físico, ao final do dia, poderemos ter que fazer 2 snacks, poderemos ter que incluir mais um iogurte, um ovo, umas tortitas de milho ou de arroz, para conseguirmos, desta forma, não chegar também com muito mais fome às refeições ditas principais, portanto, ao almoço e ao jantar. Nessas refeições do almoço e do jantar, nós devemos iniciar sempre com a sopa de legumes. A sopa é um fornecedor de água, um fornecedor de vitaminas e minerais que de outra forma nós perdemos nos vegetais. Portanto, para além de ser um excelente controlador do nosso apetite e um travão para comermos menos no segundo prato. O segundo prato deve ter uma constituição, metade do prato deve ser de legumes, portanto, vegetais, seja crus ou cozinhados. Por vezes as pessoas têm tendência a ou comem sopa ou comem vegetais no prato, devem comer sempre ambos. Depois um quarto do prato, carne, peixe, ovo ou uma proteína vegetal, e o outro quarto com uma fonte de hidratos de carbono, uma boa fonte de hidratos de carbono também, pode ser o arroz ou uma massa de preferência integral, pode ser o feijão ao grão, também podem ser uma fonte de hidrato de carbono, pode ser a quinoa, pode ser o bulgur, pode ser a batata, portanto uma boa fonte de hidratos de carbono. Depois,
Ainda relativamente aos vegetais, variar nos vegetais que usamos. É muito importante conseguirmos ir buscar todas as propriedades dos vários vegetais que temos ao nosso dispor. Os vegetais de cores diferentes têm propriedades diferentes, têm funções diferentes e têm benefícios também diferentes. Portanto, é muito importante variar também no tipo de vegetais que utilizamos. Se sentirmos depois necessidade, ao final da noite, de comer alguma coisa na ceia, devemos evitar ao máximo comer fontes de açúcares, sejam eles mais simples ou mais complexos. Muitas vezes há tendência para a fruta ou alguns iogurtes que podem ter açúcar. Tentar optar por algo que não tenha açúcar, um iogurte natural não açucarado, um iogurte com gelatina, um iogurte magro com gelatina ou só uma gelatina, ou um pouco de queijo fresco, de algum alimento que não tenha gordura, que não tenha, perdão, açúcar, mas que tenha proteína e que dê saciedade. Se sentimos que é essa hora do dia temos necessidade de comer alguma coisa e depois não corrermos o risco de acordar durante a noite para comer, e aí o controle vai ser muito mais difícil. Depois, o beber água ao longo de todo o dia é fundamental. Não concentrar a ingestão de água num período, beber água em pequena quantidade ao longo de todo o dia, preferencialmente fora da refeição. Em média, 1,5 litro por pessoa é o que está indicado, fora a água que beberão se praticarem exercício físico. Portanto, 1,5 litro é fora do exercício físico. Evitar sumos, evitar refrigerantes, fritos, molhos, sobremesas, obviamente que estão fora de um plano que se pretende controlar, ou que se pretende para controlar o peso. Escolher um dia para poder sair então da rotina do plano e escolher algo da qual temos saudades de fazer e que não será tão adequado ao controle de peso. Escolher o dia da asneira e fazer essa asneira conscientemente, mas é muito importante fazermos uma autoanálise daquilo que foi, por exemplo, a nossa semana ou o nosso mês, para percebermos se podemos fazer efetivamente esse dia da asneira. Há uma ferramenta que é o diário alimentar, escrevermos aquilo que comemos, para termos essa autoconsciência, para nos automotivarmos também a fazer mais, a fazer melhor, a conseguirmos ter melhores resultados, para efetivamente também depois termos o tal dia diferente, o tal dia da asneira, onde podemos cometer algum pecado na alimentação. Depois, por fim, falo-vos sobre o cozinhar e os métodos que devem de usar. O azeite, obviamente, é a gordura de eleição, mas fritar em azeite não é diferente de fritar em óleo. O azeite é uma gordura, como gordura que é muito rica em energia, portanto deve ser usada em pequena quantidade, em quantidades controladas. Devemos usar em estofados, em assados, mas sempre em pequena quantidade. A quantidade ideal num plano será uma colher de sobremesa rasa por pessoa, e não exagerar na quantidade de azeite, que efetivamente é uma gordura de excelente qualidade, é aquela que devemos privilegiar, mas em quantidades controladas. Tudo isto, obviamente, aliado ao exercício físico, porque queremos perder gordura, não queremos perder massa muscular, queremos ganhar saúde, queremos que os resultados se mantenham, queremos mudar hábitos. Portanto, aliar todas estas dicas à prática de exercício físico e de certeza vão conseguir perder alguns quilos a mais. Obrigada, até à próxima.